Bom, a tua rotina, imagino, você tem uma rotina mais de empresária também. Isso, agora eu estou um pouco Palco, não mais? palco não mais. É Quer dizer, não mesmo? mais dançando. Agora eu tenho Ah, feito algumas participações, mas atuando dentro do balé. Que isso é sei. muito bom e muito prazeroso para a bailarina, porque é dentro do meu universo. Eu fui convidada, já há 2 anos eu tenho feito isso, primeiro para fazer a rainha no Lago dos Cisnes. Então, eu sou a mãe do príncipe. A princípio, eu primeiro pensei, ai, será? Eu fui ensaiar até uma companhia lá em Curitiba, que ia fazer o Lago dos Cisnes, e Sei. que é algo que eu adoro, é fazer coach de bailarinos, exatamente o que eu entendo, que é o do balé clássico, e Sei. fazer coach de personagens para esses balés. E aí eu fui também para isso, chamada, mas aí a diretora da companhia, Nicole Vanoni, me chamou para eu ser a rainha. E aí foi um prazer, porque eu ser a rainha de um balé que eu dancei muitas vezes, e está dentro do universo, e tem algumas mise-en-scènes, a rainha fala, tem que entender da música, né? Sim. Então eu acho que precisa ser uma bailarina. E tenho feito também, participado no balé O Quebra-Nozes, e já participei em algumas produções diferentes, em Curitiba e em São Paulo também. Então, e aí tem uma dança assim de corte, de sapato, porque eu sou a mãe da Clara, a mãe da personagem principal que vai levar, não a mãe, mas a Clara vai passear pelo Reino das Neves, o Reino dos Doces, toda aquela. O Quebra-Nós é maravilhoso no final do Lindo. ano. Então eu tenho também participado nesse momento, mas dançando agora não mais. Claro que a dança é a sua verve, a sua vocação, seu propósito de vida. Isso. Você se desvencilhar de uma vez por todas é Acho muito difícil. muito. Desvencilhar total da minha Não, vida de digo, dança. não, digo do palco. Você Não, não. isso foi tranquilo. É, Por quê? Eu fui saindo aos poucos. Eu fiz uma despedida no Teatro Municipal dos grandes clássicos, que eram os balés que me exigiam mais, de 2, 3 atos, como era o caso de Lago do Cis. Eu fiz a despedida com um balé lindo que chama Onegin, que eu tinha uma personagem, Tatiana, que era uma história do poeta russo Pushkin. Uma história linda, e essa foi minha despedida. Mas eu ainda dancei mais alguns anos, porque eu dançava pequenos pas de deux, pequenos balés criados para mim. sei. Então eu fui meio que transformando e tive ainda mais uma sobrevida. Dançava com Carlinhos de Jesus, o nosso espetáculo do Isto é Brasil. Então eu fui transformando um pouco o que eu podia dançar, porque me dava muito prazer. E depois eu fui vendo que não, eu já agora já posso sair do palco. E fui Se entrando tivesse um exatamente. convite irrecusável hoje para você, Ana Não, hoje Botafogo. já não dá mais, porque eu já não tenho mais aquele preparo da bailarina. Eu fiquei com esse preparo durante muitos anos, porque eu fazia aula de balé todos os dias. Eu também não tinha as exigências que eu tenho hoje, e nem essa vida agitada de viagens também, Sim, para sim. cima e para baixo, como eu tenho hoje. Eu continuo fazendo exercício, mas eu não faço mais a quantidade de horas Exige necessárias, demais, né? exige muito. Então, por isso que Hum. hoje eu digo que não posso dançar, mas posso dançar talvez uma valsa, dois para lá, E dois para cá. continua vinculada, de qualquer forma, você está Mas isso totalmente ligada. aí isso que eu ia dizer. Desvincular a minha vida total da dança, não. Eu Impossível. vi que era impossível. E conheço bailarinas que disseram: eu deixei os palcos, nunca mais fiz aula, nunca mais quis ver balé na vida. Não, eu não posso. Eu preciso ver, ainda mais num momento, né, 2024, quando a gente pode ver o mundo nas nossas mãos, na nossa telinha. Então, eu vejo balé, eu estudo balé, eu preparo balé. Estou vindo agora de São Paulo, onde eu tinha feito há alguns anos atrás. Eu fiz todo um estudo para fazer uma remontagem de um grande clássico, que era o balé Les Sylphides, com música de Chopin. Então, foi um estudo todo que eu tinha aprendido com as mestras aqui no Rio de Janeiro, e aí pude remontar lá em São Paulo um balé de um coreógrafo chamado Michel Focchini. Então eu fiz só a remontagem desse balé. Então são prazeres que a dança me dá e que eu não quero abrir mão. Eu acho que ainda eu tenho muitos prazeres que a dança pode me dar, que não mais só dançar no palco.
dancei muito, tive uma carreira longa. Então, por isso que eu acho que eu saí bem feliz. Feliz e olho para trás e ainda tenho... E cheia de Adoro realização relembrar, ainda, realizando muito ainda. Que bom. Então, e É agora isso. descobrindo novos talentos e vendo os novos talentos dançar, é maravilhoso. Existe E uma... vendo também essa evolução, sabia? A Janete Silva, parabenizar pela linda participação na novela Viver a Vida, Isso, onde reviver porque esse momento há pouco há tempo. pouco tempo eu não Obrigada, vi, Janete. Janete, eu nem vi essa, que passou agora, pouquíssimo tempo a minha Foi. participação. Nessa novela, Viver a Vida, eu fui convidada pelo Manuel Carlos para ser a Ana Botafogo, dançando num desfile lá em Petra, onde a trama toda acontecia. Sim. E foi lindo, eu fiz uma dança, aí dançando como Ana Botafogo, e fiz uma participação, acho que apareci em 2 capítulos. Mas, um ano antes, ou 2 anos antes, eu participei, Janete, obrigada por você lembrar disso, aí como atriz, foi a minha primeira experiência como atriz numa novela do Manuel Carlos, que chamava Páginas da Vida. Eu ia falar sobre isso, o pessoal já está mas roubando a minha pauta, Janete, ela já obrigada. adiantou, e eu fui lembrando aqui que Páginas da Vida. Nossa, foi um presentão do Manuel Carlos, querido, e ele foi num espetáculo meu com Carlinhos, no Isto é Brasil, Sei. e me fez o convite lá. Eu falei, Coração balançou um pouquinho entre dança e dramaturgia, o teatro, ficou oscilando ali? Não sei se oscilou, mas assim, eu fiquei muito feliz com a experiência, porque eu era muito novata na telinha, né? Porque a interpretação da dança é muito diferente da interpretação da telinha. E assim, eu talvez tivesse querido fazer mais, outras experiências, mas eu também precisava dançar ainda. Naquela época eu ainda dançava muito. Na época da novela eu diminuí meus espetáculos e depois chegou um momento que eu precisei sim tirar uma licença do Teatro Municipal, porque eu não conseguia servir a 2 senhores tão intensos como era o Teatro Municipal, o balé do Teatro Municipal e as minhas gravações na novela. Eu tinha muitos dias de gravação, porque se eu não estava fazendo... Horas, né? Horas e horas. Mas você sabe que eu não deixei nunca de fazer a minha aula. E aí eu conto aí uma particularidade para vocês, porque eu conto assim para os amigos, que lá tinha uma sala de balé onde eu dava aula, né? E todo dia, quando eu tinha aqueles dias intensos que eu não conseguia ir fazer aula em alguma academia ou no próprio Teatro Municipal, na hora do intervalo, quando todo mundo, por exemplo, ia almoçar ou ia jantar, eu ia para a sala do 7, a minha sala de balé, e eu fazia uma aula de balé lá sozinha. Levava meu som e fazia, porque bailarino precisa se exercitar todos os dias. 1 horinha você tirava ali? Tirava. Na hora do almoço, eu comia rapidinho ou comia depois. Que não era alface. Que não era alface, mas podia ser, às vezes, um sanduíchezinho, podia ser uma comida mais frugal, mas eu fazia a minha aula porque era necessário eu não parar ali meu corpo. Religiosamente. Porque eu já tinha diminuído muito os meus espetáculos. Mas foi maravilhoso, porque a novela falava de um centro cultural e eu falava de dança todos os dias. Eu dava aula de balé. Então foi muito importante levar para esse Brasilzão o que era uma aula de balé, o que era uma estudante de balé. Falar sobre essa problemática também, que é a mãe querer que a filha dance balé e a filha odiava balé. Essa era uma das temáticas. Então, para mostrar que não pode. Se a filha não gosta de balé, a mãe não tem que assistir. Deixa a filha fazer jiu-jitsu, fazer judô, fazer o que ela quiser. Porque a dança a gente precisa querer para movimentar esse corpo, para treinar. Se a pessoa não quer, nunca vai ser bailarina. Independe do gênero, né? Porque às vezes a mãe induz a menina a fazer o balé. A gente vê hoje, no meu amigo querido, uma figura queridíssima, que é o Léo Jaime, isso, fazendo balé depois de maduro. Exatamente. E faz balé, e faz aula, e faz bem. E faz lindamente. E faz lindamente. Volta e meia ele está lá na minha maison, que ele vai lá, tira foto. É muito bacana. Ele é um querido. Exemplo, inspirador um exemplo. também. Né? Inspirador. E você levar esse exemplo da dança para tanta gente, você ter um farol, que é a novela, você conseguir influenciar
Nossa, essa É um novela foi privilégio. maravilhoso. E as academias, na época, eu não tinha academia, né? Eu era bailarina só. E as academias de balé, quando eu viajava, às vezes, para dançar, elas falavam como está sendo importante falar de dança, porque dá um movimento e as pessoas procuram Sim, as tem academias para. procura, exatamente. Foi maravilhoso, foi Hum. um grande presente. Depois foi um aprendizado estar na frente da telinha, O palco você tira de letra. ver grandes atores atuando. Eu estava num núcleo maravilhoso, porque a minha personagem era filha dos personagens da Glória Menezes, Tarcísio Meira. Eu só tinha irmãos, atores maravilhosos, importantíssimos. Então, eu acho que foi um aprendizado. Eu aprendi muito com eles. E o Manuel Carlos me deu um presentão de ter essa personagem, Elisa, que era professora de dança.